Em 2017, o Instituto Brasileiro de Estudos da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, o IBRAC, completa 25 anos de história. Nesse período, o Brasil e o mundo acompanharam diversos fatos históricos que transformaram o modo como vivemos, desde a cultura até o direito. Vamos começar a contar essa história a partir do ano de 1992, quando o IBRAC foi fundado. Um ano que marcou o início de uma história também foi significativo para a política brasileira. Fernando Collor sofre impeachment em meio a um caos político e é substituído pelo vice, Itamar Franco. Se na política a situação era de decepção, o direito brasileiro vivia uma de suas maiores conquistas na época. Em 93, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, julgou e condenou a Xerox pela prática de venda casada. E no ano em que ganhamos o Tetra, um novo presidente da República foi eleito. Fernando Henrique Cardoso venceu nas urnas para dar início aos seus 2 mandatos. Ainda em 94, o CAD foi transformado em autarquia federal, ou seja, passou a ter autonomia orçamentária e administrativa. Parecia coisa de outro mundo, mas não era. A internet chegava ao Brasil para revolucionar a forma como vivemos. No direito não se falava de outra coisa. Em 95, o CAD reprovou pela primeira vez uma operação de forma integral envolvendo as siderúrgicas Laisa S.A. do grupo Gerdau e Pens. 2 anos depois, a operação foi aprovada com restrições. Talvez uma das primeiras fusões que chamou a atenção dos consumidores foi a das marcas de pasta de dente Colgate e Colinos. Nos anos seguintes, acontecimentos importantes marcaram o final do milênio e mexeram com as nossas emoções. Em 99, o IBRAC tem a primeira mudança de presidente. O Biratã Matos, que também participou da fundação do Instituto, substitui Carlos Francisco de Magalhães. Também foi nesse ano que a Brahma anunciou a fusão com a Antártica, o que resultaria da criação da Ambev. O tema tomou conta das mesas de bar e dos outdoors. Apesar de todos esses acontecimentos, a grande preocupação de todo mundo era com o chamado bug do milênio. Será que os computadores entenderiam a mudança de milênio? Vem o segundo milênio, e em uma sessão que adentrou a madrugada, o CAD julgou a fusão que originou a Ambev no ano anterior. Nascia assim uma das maiores companhias do setor de bebidas do mundo. Paralelamente, o governo trabalhava no primeiro anteprojeto de lei para a criação do SuperCAD, que tornaria a defesa da concorrência mais eficiente. Em 2003 foi um ano histórico para o combate ao cartel no Brasil. Pela primeira vez, o CAD realizou uma busca e apreensão e a assinatura de um acordo de leniência. Na política, começa o mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. No ano seguinte, acontece a chamada Guerra dos Chocolates. A compra da Garoto pela Nestlé foi vetada pelo CAD, mas a empresa suíça recorreu ao judiciário. O acordo veio 12 anos depois. Os
Os anos seguintes também foram marcados por fatos inéditos e surpreendentes. Enquanto o primeiro astronauta brasileiro viajava para o espaço, os Estados Unidos elegeram seu primeiro presidente negro na história. Em 2011, finalmente é aprovado o projeto de lei que cria o SuperCAD, após mais de 40 emendas e com participação ativa do IBRAC no processo legislativo. No mesmo ano, o Instituto, juntamente com a American Bar Association, participa da organização da primeira edição do Antitrust in the Americans Conference, no Rio de Janeiro. Já no ano seguinte, o Brasil cedia a conferência anual da ICN, International Competition Network, no Rio de Janeiro. Em 2013, vimos o povo tomar as ruas contra o aumento da tarifa do transporte público e pedindo melhorias na saúde e na educação. Com o avanço nas investigações na política, o CAD passou a investigar também casos de interesse público ainda maior, como o cartel do metrô de São Paulo e a Lava Jato. Em meio a todas essas importantes investigações, as atenções estavam voltadas naturalmente para o CAD. O órgão recebeu importantes reconhecimentos, como o título de Agência Antitrust das Américas. Em 2016, com o avanço das investigações da Polícia Federal, a posição de Dilma Rousseff como presidente do país fica insustentável e ela sofre impeachment, o segundo em 25 anos. O vice-presidente Michel Temer assume em meio a uma crise política e econômica que parece não acabar. Em 2017, o IBRAC ocupa um espaço cada vez maior na interlocução com os poderes e promove um número recorde de eventos em todas as áreas de sua atuação. E se a política brasileira não sai do noticiário de polícia, o mundo vive novamente o temor de uma nova guerra. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Kim Jong-un trocam ameaças de ataques quase que diariamente. Ainda não sabemos o que será da política brasileira ou da constante ameaça de uma nova guerra. Mas podemos ter certeza que muita coisa aconteceu nesses 25 anos. Que venham os próximos 25.